Pai Celestial, todo auxílio desse mundo. Pai de infinita bondade, amado Mestre Jesus, amigo da espiritualidade, nosso irmão Antônio, envolve a todos nós em teus fluidos de paz, de harmonia, de equilíbrio, serena nossas mentes, abre os nossos corações para a melhor compreensão dos ensinamentos dessa tarde, que a nossa irmã Clélia vai fazer nesse momento. Que o teu amor e a tua paz iluminem todos hoje. Que assim seja. Que assim seja. Ok. A gente vai trazer um tema que está lá no Evangelho, no capítulo Sede Perfeitos. O tema de hoje é o homem de bem. Né? Então a gente vai refletir. Eu pensei na gente fazer assim porque é uma reflexão. A gente não vai trazer na íntegra o texto. Né? E é um tema assim, bem interessante e bem atual para esse momento que a gente está vivendo. Né? Eu vou ler a passagem do Evangelho, que é a nossa base, e a gente vai refletir sobre ela, tá bom? Está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículos de 44 a 48. Caracteres da perfeição. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos têm ódio, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, o qual faz nascer o sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se vós não amais senão os que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se vós saudardes somente os vossos irmãos, que fazem isso de especial? Não fazem também assim os gentios? Sede vós logo perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. Essa é a nossa base. E aqui já traz um monte de reflexão, né? Mas antes de entrar nelas, eu vou fazer alguns questionamentos em cima desse tema. Né? Primeiro, a primeira coisa, como é que a gente diferencia o que é o bem do que é o mal? Tem alguma forma prática da gente diferenciar? Boa tarde. Boa tarde. Sejam bem-vindas. Chega, não atrasada. E hoje vamos fazer especial. Hoje tem um bebê conosco. O atraso. Tudo certo. E aí, minha gente, tem alguma forma da gente saber, assim na prática, o que é o bem e o que é o mal? A forma como eu penso, Não é difícil, de certa forma, né? Porque nós somos dotados de uma coisa chamada consciência, que ela mesma, por si própria, já acusa aquilo que é errado e aquilo que é certo, né? Na nossa consciência. Alguma outra coisa? não, a forma como eu vejo é se eu não estou prejudicando ninguém, nem me prejudicando, então não deve ser uma coisa ruim, deve ser uma coisa boa, se o que eu estou fazendo, né? Eu levo dessa forma, eu vou fazer dessa forma. Então eu poderia dizer assim, que diferenciar o bem do mal seria só fazer para o outro aquilo que eu gostaria que me fosse feito. É isso? Mas às vezes eu quero que seja feito algo bom para mim que não é o bom para o outro. Aí é isso que eu tento ver. A alternativa é assim, só fazer para o outro aquilo que eu gostaria que fosse feito para mim. Então, Porque se eu vou fazer algo para você que vai me machucar, então eu não posso querer isso para mim, porque ele me machucar também. A máxima é essa. Não, é de geral. Não é? O comparativo é assim, se eu faço alguma coisa para alguém, e aí eu digo, puxa vida, se alguém fizer para mim, eu gosto? Não. Então, se não é bom para mim, não é bom. Porque não pode ser só bem para mim, e nem pode ser só bom para o próximo. Porque às vezes a gente faz uma coisa boa para o outro que nos prejudica. Então, não é bom. É exatamente o que você disse. Não pode, tem que ser bom para mim e tem que ser bom para o outro. Né? Então, em síntese, seria não fazer para o outro aquilo que eu não gostaria que me fosse feito. Tendo isso claro na mente, a gente pode mais ou menos
caminhar entre o que é o bem e o que é fazer o bem, né? Em cima disso, eu vou fazer uma pergunta. Fazendo o bem, nós alcançamos a paz de espírito e a evolução espiritual? Alcança porque quando a gente faz o bem, a gente entra numa sintonia de boas energias que nos dá uma condição de tranquilidade, de paz e de satisfação, né? Porque está fazendo o bem. Exato. Então dá essa paz de espírito, essa paz, né? E é como consequência, é uma evolução espiritual? É um caminho já. Não dá para evoluir no mal, né? Muito bem. E o homem de bem, aquela pessoa que faz o bem, ela é perfeita? É um ser humano perfeito? Não. Ninguém é perfeito. Muito bem, isso é muito claro, né? Se a gente só for fazer o bem, se a gente for esperar ficar perfeito para fazer o bem, a gente não vai fazer o bem. Porque aqui não é o lugar ainda de perfeição, ainda é prova de expiação, não é isso? Entretanto, quando a gente vai desenvolvendo esse sentimento e a gente vai sintonizando com os espíritos, com os benfeitores, a gente vai se aperfeiçoando, não é isso? E aí é quando a gente vai lembrar dos preceitos dos fundamentos espíritas a questão da reencarnação. Porque quando a gente olha, a gente vê que nos primórdios, quando ainda éramos lá primitivos, ainda vivíamos pelo instinto. Então a gente não tinha muita dimensão do certo e do errado. Né? O ser primitivo, ele vivia pela sobrevivência. Então certo era não morrer. Então o que ele quisesse fazer para não morrer, ele faria. A partir do momento em que nós tivemos a consciência, que foi despertada a consciência, nós começamos a ter esse senso de que algumas coisas não podem ser certas, porque alguém foi prejudicado para que aquilo acontecesse. Só que lá no começo, quando a Terra passou por esse plano, e nós também, né, passamos para o plano de prova e expiação, ainda era uma coisa meio dúbia. Não é? A gente fazia, mas não fazia, tinha hora que fazia, tinha hora que não fazia, mas hoje não. Hoje a gente tem a plena consciência, a nossa consciência, né, Chico? Está na nossa consciência a lei de Deus, está impressa. Então, quando a gente tem alguma dúvida, a gente recorre a esta lei, que é a lei de amor, justiça e caridade. Então, tem que estar fundamentado nisso, nesse amor, né? Nessa justiça. Não na nossa justiça, aquilo que às vezes é justo para uns e não é justo para outros, mas a justiça divina, que tem que atender todo mundo, tem que atender toda a humanidade. Por isso é que tem a reencarnação, porque cada um de nós está no degrau. Então, muitos de nós já estão na condição de compreender essa justiça. E outros ainda estão naquele degrauzinho de é justo e quando for bom para mim. Quando não for bom para mim, não é justo, né? Então, muitos de nós ainda estão nesse degrau. Então, por isso é que fazer o bem é um caminho para a evolução. Porque à medida que a gente vai praticando o bem e vai se alinhando aos benfeitores, a gente vai tendo desperto a nossa consciência. E vai vendo ação, né, o resultado positivo da nossa ação no bem. Né? A gente pode citar alguns exemplos, sem ser Jesus, de seres que não chegaram à perfeição, mas chegaram bem perto, nesse exercício do bem aqui, nesse plano. Chico Xavier. Sempre, né? Madre Teresa Madre Teresa, Paulo Paulo de Tarso, Irmã Dulce, e aí? Divaldo. Então a gente e Divaldo e Chico, Irmã Dulce é bem pertinho, né? Porque Paulo de Tarso, Madre Teresa é um pouco mais atrás, né? Bem mais atrás, não é? Então a gente está vendo pelos exemplos daqui, que quando de Jesus, sim, mas Jesus já chegou no planeta pronto. Ele não veio aqui. Então, como ele é o governador do planeta, a gente não vai querer ser Jesus agora. Vamos precisar galgar. Mas Paulo de Tarso, Madre Teresa, Chico Xavier, Divaldo e tantos outros estão aqui
Aprenderam aqui, nesse plano de vicissitudes, nos mostrando que é possível, não é isso? Então a gente tem aí uma gama, a gente está falando dos conhecidos, mas a gente tem os desconhecidos, muitas histórias que a gente parar, a gente vai conhecer em algum momento da nossa vida, pessoas que tiveram ações assim que, puxa vida, essa pessoa se superou, ela realmente teve uma ação no bem, realmente fez algo que foi extremamente produtivo e passou despercebido. Porque o bem, para ser bem, ele tem que passar despercebido, né? Que a mão esquerda eu não vejo, que a direita faça. Ok? E outra pergunta. Fazer o bem me traz a salvação? Salvação. Vamos primeiro saber o que é salvação, né? E aí, minha gente? A gente de vez em quando ouve essa expressão, né? Fulano é salvo, fulano não está salvo. Alguém para estar salvo precisa estar nela, naquela condição. Quem poderia falar um pouquinho sobre isso? Que tal, Carlos? Carlos, né? Ainda não, né? Mas eu sei que qualquer dia eu sei que tu está aprendendo isso. Né? Esse conceito de salvação vem da onde? Alguém sabe dizer? Religião. Da religião, da tradição católica, né? E o que era? Ser salvo de quê? Quem busca a salvação do quê? Para não ir pro inferno. Então, esse conceito de salvação, ele é esse conceito. Dentro daquela tradição, céu e inferno. Então, eu quero ser salvo do inferno. Então, o que eu preciso fazer? Não é isso? O Espiritismo acredita nisso? É o fundamento do Espiritismo, céu e inferno? Não. Por quê? Alguém lembra? Alguém sabe? Porque através dos estudos e etc., a gente sabe perfeitamente que o inferno nem existe. Né? Não existe? Todo mundo concorda com o seu Chico? Tem alguém que vai contar alguma coisa? No sentido de inferno ser o fim. Né? Aí nesse sentido não tem inferno. Agora, o inferno pode ser o seguinte, aquela situação dolorosa que a gente está vivenciando, está em desarmonia. Aí a gente está no verdadeiro inferno. Exato. Então, quando é que a gente... Pode falar. O inferno, então, é um estágio da consciência. Dependendo da sua consciência, é que você está no inferno. Dependendo de como eu estou me sentindo diante da vida, né? Exato. Então, a gente pensando nisso. Então, fazer o bem vai me tirar desse estágio de consciência? Dependendo da intenção desse bem. Não. O bem, ele não tem... Intenção. O bem não tem intenção. Se tiver intenção, não é bem. Se eu fizer o bem pensando em algo, é troca. Que é a nossa relação hoje, pegando esse gancho de Paulo. Hoje em dia, a nossa relação com Deus, ela está muito nesse patamar. Não é? Tem uma linha filosófica que eles falam do marketing religioso. E aí você assiste um curso desses e você, para quem estudou alguma coisa de marketing, fica se colocando dentro daquelas condições todas, não é? Tipo assim, eu estou vendendo um produto. Qual é o produto? A salvação. O que é que eu preciso para ter salvação? Aí eu vou preencher alguns requisitos. Então, qual é a minha relação com Deus? Deus, se eu fizer isso, você me dá aquilo. Se eu quero passar no concurso. Então, se eu estudar, você me dá o concurso. Se eu me inscrever. Se eu me inscrever no concurso, Deus vai garantir que eu passe. Não é se eu estudar. Eu me inscrevo no concurso e faço um acordo com Deus. Me inscrevi. Aí agora eu passo. Então, essa relação de troca, isso não é o bem. Porque o bem, para ser bem, a primeira coisa é o quê? A incondicionalidade. Ou seja, fazer o bem sem olhar a quem. Olha o que a passagem diz. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos. Ele já começa a primeira afirmação de Jesus, quando ele fala dos caracteres da perfeição. Qual é o primeiro requisito para mim buscar essa perfeição? Amar os inimigos. A gente falou sobre isso. Segunda-feira caiu no Evangelho titular aqui, inimigos desencarnados.
E aí a gente falou, leu a passagem do Evangelho e viu assim, como a falta do perdão traz esses inimigos e como é complicado a gente não perdoar ou não ser perdoado, né? Essas relações que vão além desse plano, porque a morte é uma passagem, não é? O desencarne é um fluxo, sair daqui e vou para lá. Mas os sentimentos que eu tinha aqui, eu levo para onde eu estiver. Então, o primeiro requisito, amar os vossos inimigos. Então, é incondicional, não é? Porque se eu for fazer, e lá na frente ele diz, se você só amar o que vos amam, ou se você só falar com quem fala com você, ou se você só faz bem para quem faz o bem, o que é que ele diferencia dos gentios? E aí a gente vai compreender que os gentios era todo aquele povo que não era cristão, né? Que não era cristão, não, que não era judeu, né? Que judeu era esse povo monoteísta que pregava essas coisas, e os politeístas tinham outras crenças. E aí ele dizia, qual é a diferença desse povo para o outro? Se você faz as mesmas coisas que o outro faz. Então é o pré-requisito, amai os vossos inimigos, fazer o bem aos que vos têm ódio e orar pelos que perseguem e caluniam. É o primeiro requisito para ser um homem de bem. Então não pode ser condicional, tá certo? Tem que ser amplo e restrito. Então, quando a gente pensa na salvação, a gente vai pensar o quê? Que é um processo de aperfeiçoamento, porque é um despertamento de consciência. É uma condição em que eu vou estar dentro daquilo que me traz paz ou não traz paz. A lei de Deus não está impressa na consciência? Então, quando eu faço algo que vai de encontro à lei de Deus, eu me desarmonizo. E aí eu nem preciso morrer. Aqui mesmo, eu já estou desarmonizada e a minha vida já virou, e a gente, muitas vezes a gente usa a expressão, né? A minha vida hoje virou um inferno. Não é? De vez em quando a gente não diz isso? Por quê? Porque aqui mesmo, nesse plano, a gente está fazendo coisas que está nos desarmonizando, está nos afastando da conexão com o alto. E aí a gente está sem conseguir resolver a nossa vida de forma harmônica. E aí a gente se equilibra. Então, não precisa nem morrer para ir para o inferno. Pode ir para lá ficando aqui, tá certo? Então, a salvação, ela é um processo. Você não vai acordar hoje, se converter a qualquer denominação, inclusive ao Espiritismo, qualquer que seja, e achar, porque eu frequento essa ou aquela denominação, eu já estou salvo. Não. A salvação, nesse contexto de libertar-se, de estar num lugar de harmonia, ela é fundamentada no bem. E o bem é uma construção, porque a gente ainda não faz o bem de forma integral, não é? A gente ainda está aprendendo. Mas vai chegar um dia, num plano desses aí que a gente vai chegar lá, que a gente vai estar nessa condição, né, de fazer o bem sem olhar quem, fazer o bem, porque essa é a proposta do Evangelho, tá certo? E esse capítulo, Sede Perfeitos, ele tem um item, o homem de bem, não é isso? Kardec, lá no Livro dos Espíritos, ele pergunta qual é a melhor religião? Existe uma religião que seja perfeita, qual é a melhor religião? E aí os benfeitores respondem, não é? Religião, a melhor religião é aquela que a melhor religião é aquela que maior número de homens de bem fizeram. Isto é, que maior número de homens conduzir a Deus. Então, uma das funções da religião é essa. Acredito que seja primordial, a essência da religião. Porque a gente vai se perdendo pelo meio do caminho pelos cultos exteriores. Pela forma de vestir, ou pela forma de falar, ou o que falar, ou com quem falar, sobre o que falar. E esquece que a proposta é o que fazer com aquilo que nós estamos falando. Até que ponto compreender o Evangelho transmite, transforma. A gente falou sobre isso e alguém disse no estudo na segunda sobre isso. A gente está sempre falando do Evangelho para alguém, quando era para a gente falar para a gente mesmo. Porque o Evangelho, o Novo Testamento, o que é? Jesus, os discípulos, não é? Redigem aquilo que Jesus falou. Então, Jesus está falando para alguém. Quando a gente lê aqui, mas eu vos digo,
Esse quem está dizendo é Jesus. Então, se ele vos diz, ele está dizendo para mim. Jesus está dizendo para mim. Enquanto você não amar os seus inimigos, você não vai conseguir vivenciar o Evangelho na sua condição integral. É para mim. Então, muitas vezes a gente faz o quê? A gente está falando para o outro, quando a gente não está fazendo absolutamente nada daquilo que a gente está dizendo. Então, o que os benfeitores dizem? Religião boa, a melhor religião é aquela que tem por objetivo conduzir os homens a Deus. Então, aquela que despertar no ser humano o desejo de fazer o bem, essa é a melhor religião. Porque é essa quem está tocando o coração, despertando para o nosso papel aqui enquanto propagadores da Boa Nova e fazendo. Isso independente se você é católico, se você é espírita, se você é evangélico, no sentido protestante, não é? Qual é a sua denominação religiosa, é o que menos importa. E aí tem aquela fala, né? Que quando a gente chegar no céu, ninguém vai perguntar qual é a religião que você tem, mas vão lhe perguntar qual foi o bem que você fez. Então, a religião que eu tenho, ou que eu professo, é o que menos importa. Se ela não é a minha mola propulsora para fazer o bem. Então, essa salvação, ela vem dessa construção, não é? Dessa compreensão de que a gente vai fazendo bem, até que esse bem se torne uma prática, como foi na vida de Chico Xavier, como a gente lê a biografia dele, e como é de volta aí, né? Com 90 e poucos anos, de vez em quando com a covidzinha, de vez em quando com a gripezinha, mas trabalhando e tantos outros, não é isso? Então, que a gente possa ter essas reflexões, não é? E aí, nesse capítulo, ele apresenta as características que são associadas ao homem de bem, não é? E a primeira característica que ele apresenta é a mansidão, né? Ser manso. Né? O que seria ser manso? Uma pessoa assim, tipo, fulano é manso. Como é que a gente poderia descrever isso? Para que a gente pudesse entender o que é ter mansidão. Só a primeira aula. Já no quarto. O contrário de Paulo é ser mansa. O contrário de Paulo é ser manso. Muito bom, mas vamos lá. Vamos lá, minha gente, o que é ser manso? A mansuetude, ter a mansidão, é assim. Você observa uma atitude que ela não é correta para com você. Por exemplo, eu ocupo muito Jamile. Eu ocupo Jamile o dia todo, eu esqueço que Jamile trabalha. Né? Só que às vezes eu me lembro que Jamile trabalha e eu não vou pedir se ela agora não, mas aí na mesma hora ela me responde. Né? Mas se ela demorar para responder, eu vou lá nas internet da vida e dou uma bronca. Jamile, eu já te pedi 3 vezes e você ainda não respondeu. Aí ela, Cleo, grava um áudio, né? Cleo, infelizmente eu agora estou no trabalho, porque eu preciso trabalhar. Mas assim que eu puder, eu te respondo. Pode ser? Aí eu vou me sentir envergonhada, porque fui egoísta, né? Então, aquela pessoa que consegue conversar com o outro, mostrar para o outro que não está boa a forma, mas sem agredir. Entendeu? Porque o mal precisa ser combatido. O mal precisa ser combatido. Dizer assim, então quer dizer que eu tenho que deixar o mal passar? Não é isso que o Evangelho diz. Mas o mal precisa ser combatido com o bem. Pagar o mal com o bem. Se eu agrido e sou agredida, é a moeda de troca, né? Não resolveu. Então, a pessoa que tem essa competência, porque é uma competência, uma virtude, ela fala aquilo que deve ser dito, mas ela tem um cuidado. Ela tem um cuidado com o uso, ela tem uma responsabilidade com a forma de falar. E aí ela fala aquilo que precisa ser dito, mas ela fala direito, ela fala baixo, ela respira, para que a pessoa receba aquilo da melhor forma. Porque, de antemão, a pessoa vai se chatear, porque ela está sendo chamada a atenção
E ainda somos muito orgulhosos, não é? A gente não gosta de ser chamado a atenção. Mas quando a pessoa chama a atenção da gente com esse jeito, com jeito, assim, amorosamente, que é a palavra, com amorosidade, a gente até se envergonha de ter sido grosseiro, não é? E não fica com raiva, porque entendeu que a falha foi nossa. Né? Eu falhei, não foi o outro. Porque a gente precisa da ajuda, mas a ajuda ela só é ajuda quando ela vem do coração. Então o outro faz obrigado, porque eu estou pedindo não é ajuda. E acaba criando constrangimento, tá certo? Então, mansidão é você falar, você se relacionar com o outro, mas de uma maneira equilibrada, não é? Buscando dentro do que você está pronto. Porque claro que o meu equilíbrio é um, seu chique é outro, de homem é outro, de cada um com um degrau. Mas a minha melhor forma de falar. E aí eu vou exercitando e vou me melhorando. Porque essa é a proposta, tá certo? Depois disso ele diz o quê? Tranquilidade. Né? Então, mansidão, tranquilidade. Né? Não se alimenta de ódio nem de ressentimento. Boa, né? Então, para ser uma pessoa de bem, não dá para alimentar o ódio e o ressentimento. E aí eu estava assistindo uma palestra e o palestrante dizia assim, às vezes a gente está conversando com uma pessoa e tem uma brasa. Aí no lugar da gente se afastar daquela brasa, vai e faz. Aumenta o fogo, não é? E aí depois a gente diz assim, não, mas eu sou uma pessoa que eu não sinto raiva. Não tenho mágoa de ninguém. Não é? Mas boto lenha na fogueira. Preciso alimentar as fogueiras. Será que a gente precisa mesmo alimentar as fogueiras? Não é? Então, não se alimenta de ódio nem de ressentimento, não é? E tem prazer de fazer o bem. O bem é consolador. Não faz por obrigação. Faz porque sente o desejo de fazer. Não é isso? E quando ela faz esse bem, ela não discrimina ninguém. Nem por raça, nem por crença, nem por nenhuma outra condição. Não é isso? E aí Kardec diz assim. Na verdade, não é nem Kardec que diz, é Santo Agostinho. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo que lhe desejaria que fizesse. E aí aqui tem duas coisinhas que eu acho bem interessante da gente refletir. Primeiro, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil. Então, às vezes, a reflexão é só essa. Às vezes a gente é convidado de uma forma bem simples de fazer o bem e que não vai desprender da gente nenhum tipo de esforço material nem físico. Às vezes é só a gente silenciar. Às vezes é só a gente não levar a ferro e fogo aquele comentário que foi feito. Não propagar um comentário mal intencionado. Não é isso? Coisas assim simples do nosso dia a dia. O que a gente faz? Sem querer, sem estar atento. E aí ele diz, você desprezou voluntariamente, ou seja, de vontade própria, alguma oportunidade de ser útil? E depois ele diz, se ninguém tem qualquer queixa dele. Bem, será que a gente para e pergunta assim de vez em quando sobre isso? Será que aquilo que eu fiz realmente deixou fulano chateado? Será que passei mesmo do limite? Será que às vezes a gente pergunta sobre isso? Quando as pessoas assim, puxa vida, fulano tá chateado, será que foi alguma coisa que eu fiz? E será que eu vou ter a humildade de ir lá e perguntar, eu fiz alguma coisa? E será que o outro vai ter a humildade de dizer fez e eu não gostei? E aí você transformar um inimigo num amigo, que é o que o Evangelho diz, não é?
Amar os vossos inimigos não é ter por ele o mesmo amor que um amigo, é não desejar o mal. E às vezes a inimizade era só uma má compreensão de algo que foi feito ou falado que não foi esclarecido. E que na hora que é esclarecido, passa, não é mesmo? Então, às vezes, o que está nos faltando, que é o que os Espíritos nos dizem, a vontade forte. Né? Se uma pergunta, eu não lembro a pergunta, eu nunca lembro a pergunta. Eu só lembro a resposta. Qual é a pergunta mesmo? O que falta para a humanidade é vontade. E nem é muita vontade. Meu Deus, pergunta. É uma pergunta dos Espíritos sobre esse conteúdo. Fico devendo para você, depois eu posso lá no grupo. Kardec pergunta alguma coisa sobre a evolução. Não estou lembrando agora qual é a pergunta. Mas eu lembro bem a resposta porque ficou muito impactado. Né? Sobre o sofrimento, se as pessoas poderiam, tipo assim, não sofrer. Aí fala que na maioria das vezes é só a questão de vontade, né? Que a gente não tem, né? Exato. Resolver, tipo assim, de superar as dificuldades. E nem são tão grandes as dificuldades. Porque os sofrimentos, eles fazem parte da nossa vida. O sofrimento é uma consequência de estarmos num plano de prova e expiação, onde tem muito desequilíbrio. Então, não sofrer aqui é pouco provável. Agora, como é que eu vou compreender isso? E como é que eu vou vivenciar esse sofrimento? Aí o Evangelho nos dá algumas dicas. Uma delas é a gente lembrar-se que nós somos passageiros. Nós não estamos aqui para sempre. Essa vida aqui, ela é momentânea e diante da eternidade, ela é curtíssima. Não é? E outra coisa que eu acho que para mim é uma consolação, a compreensão da vida futura, quando a gente sabe que aqueles elos que foram criados de verdades, que são fundamentadas no amor, eles não se perdem como desencarne. É isso? Eles continuam. E a gente vai continuar com aquelas pessoas que a gente ama, independente de estarmos num plano material ou num plano espiritual. Porque, em essência, nós somos espíritos. Enquanto espíritos, nós estaríamos o tempo todo nos relacionando. Não é? Então, às vezes, a presença física não é possível, não. Porque no plano material, o físico, em algum momento, ele vai ser perdido. Mas a essência, o espírito imortal que habita aquele corpo, esse fica. E as minhas memórias, e os sentimentos, e tudo que foi construído, fundamentado nesse bem, não se perde. Por quê? Porque é a aquisição do espírito. E aí a gente vai estar sempre ligado a esse bem. E ao mesmo tempo é maravilhoso porque aqueles elos que não foram verdadeiros, que foram de disputas, de intriga, de discórdia, na hora que a gente perdoar, perdeu-se o elo. E aí a gente não tem mais um compromisso, porque a gente já se libertou, não é? O perdão, ele liberta. Então, quando eu entendo que não foi legal e perdoo, eu sigo. Então, essa compreensão da vida futura, essa compreensão da imortalidade da alma e da reencarnação, nos traz a tranquilidade. Que os verdadeiros afetos, aqueles laços afetivos fundamentados no amor, no bem, nas leis divinas, eles são para a eternidade. E como a reencarnação ela vai favorecer esses laços, em algum outro momento a gente vai se reencontrar. E se a gente não se reencontrar aqui, lá no mundo espiritual, se os laços forem verdadeiros, a gente se encontra. E isso nos motiva a querer fazer o bem. Isso nos motiva a encontrar essas leis, reencontrar, porque as leis são impressas, não é? Só que em algum momento a gente se distrai e se perde. E aí a gente reencontra a lei, se reelabora, recupera o caminho, se fortalece e recomeça, não é? A reencarnação é para isso. É que a gente esteja o tempo todo fazendo as pazes conosco mesmo, não é? E dentro dessa nossa reflexão, a gente tem uma passagem do Evangelho muito conhecida da gente, e que eu gosto muito, e que vai nos trazer, para mim, traz bem essa reflexão do que é o homem de bem, que é a passagem, aquela parábola do bom samaritano. Todo mundo conhece a passagem, né?
aquela pessoa lá à beira do caminho e foi. Aí passou um sacerdote, olhou e seguiu. Passou um levita, olhou e seguiu. E passou um samaritano e socorreu. Não é isso? Em essência? Então, e aí, qual é a reflexão que a gente tem? Não é? Que essa passagem nos traz. O sacerdote, que foi o primeiro que passou naquele caminho. Qual é a reflexão que a gente pode fazer? Se a gente vai trazer esse evangelho para os dias de hoje, como é que a gente poderia fazer, partindo do princípio que é uma parábola e é um simbolismo? Como é que a gente poderia dizer quem é o sacerdote? Qual é a representação desse sacerdote? Quem seria? Representante da igreja. O sacerdote é os representantes da igreja. Né? E aí ele agiu. Se é o representante da igreja, vamos pensar assim, religião, né? É aquela figura que representa a religião. O que é que a religião diz? Fazer todo o bem que é possível. E aí ele fez? Quando a gente vai buscar o fundamento dessa passagem, a história desse povo, aí diz assim, que os sacerdotes, eles para ser sacerdote, tinham que fazer alguns convênios, não é? E dentro desses convênios existiam algumas questões que faziam com que eles perdessem o convênio. Quando Jesus aborda esse tema, claro que Jesus sabia disso, duas questões a gente vai trazer. Uma pessoa, se você chegasse perto de um cadáver, você tinha que refazer os seus convênios. Então, subentendendo-se, partindo do princípio que, em essência, o ser humano não é mau, porque o mal não existe. O mal é a ausência do bem. Então, aquele sacerdote, ele tinha uma crença, e na crença dele dizia assim, se eu me aproximar de um cadáver, eu vou ter que refazer meus convênios. E quando ele pensa assim, para quem não está numa igreja que tem essas metas, mas em algumas linhas religiosas, algumas coisas que você faz, você é afastado daquela denominação, né, Chico? E você é afastado, e depois para você voltar, você tem que refazer tudo novamente. E isso traz um constrangimento, até uma vergonha, não é? Toda a assembleia, como é falado, né? Saber que você está afastado porque você feriu algo que era um convênio, que era um fundamento daquela denominação. Então, pensando nesse sacerdote, ele pensou primeiro nele, que se ele fosse ver e aquela pessoa estivesse morta, ele estaria ferindo um fundamento. E aí ele ia ter que refazer todos os convênios dele, além do que ele ia ter que explicar. E poderia manchar a reputação dele. E por conta disso, ele preferiu não fazer. O levita, ele vem atrás do sacerdote. O que acontece? Outra coisa que é importante a gente fixar. Eles estavam saindo de Jerusalém, que tinha tido a festa. Então, todo mundo estava vindo, não é? Vinham muitos povos. Então, quando o levita vem, ele sabia que o sacerdote já tinha passado. Então, o sacerdote passou, não ajudou, que é o doutor da lei. Eu vou ajudar? Não sei quem é. Porque na passagem não deixa bem claro que não dá, talvez não tinha como você ver. Naquele tempo, as pessoas se identificavam pela forma de falar e pela roupa que vestiam. Então não dava para identificar aquela pessoa de que povo era. E eles tinham muitas inimizades. Tinham muitos inimigos. Se eu for socorrer um inimigo, não vou. O sacerdote não socorreu, eu socorro também. E aí Jesus usa o samaritano. A gente já fez um estudo aqui sobre o samaritano e a gente sabe que os judeus, eles tinham um problema sério com os samaritanos. Eles não gostavam dos samaritanos. E tem uma reflexão, eu não vou citar a fonte, infelizmente, porque eu tenho essa dificuldade mesmo com essa cadeira escrita, que conta mais ou menos assim. Antes de Jesus ir para essa festa de Jerusalém, ele pede a 2 discípulos dele que vão antes
para ver um lugar para eles se hospedarem, porque Jesus, quando chega com muita gente. E naquele tempo, como tudo era muito longe, era comum as pessoas hospedarem os viajantes. Só que eles iam passar por Samaria, que é a terra dos samaritanos. E Jesus pede os apóstolos para irem até Samaria e ver um lugar para eles lá. Quando os meninos chegam lá, foi até o Tiago e o João, eles não conseguem um lugar para ficar por causa dessa diferença. Os samaritanos não iam dar hospedagem para os hebreus porque eles eram inimigos. E aí Jesus cita o samaritano como exemplo de amparo. Veja, não citam nem o sacerdote, nem o levita, que eram dois povos bem vistos pela comunidade. Cita o samaritano. Qual é a lição que Jesus dá quando ele diz que o único que amparou foi o samaritano? Que não importa a denominação, importa o bem que está sendo feito. Que não é isso que está em você, que realmente é o bem. O que mais? Mais coisa aí. Humildade, principalmente. Humildade. E tem também a questão dos cultos exteriores. Porque a gente dá muita importância, não é? Aos cultos exteriores, a mostrar exteriormente aquilo que a gente não é de verdade. Então, com essa passagem, Jesus traz várias lições, não é? Não importa quem é a pessoa que está passando dificuldade. E no final, porque isso é uma inquisição que um fariseu faz para Jesus, não é? Pergunta como é que ele faz para ter posse da vida eterna. É uma pergunta. E aí Jesus conta essa parábola e no final ele pergunta qual destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos ladrões? E aí o fariseu responde: aquele que usou como tal de misericórdia. Então o próprio fariseu que estava ali associado ao sacerdote, ele mesmo reconhece que o sacerdote não desempenhou o papel que deveria desempenhar, não é isso? Então, essa preocupação, esse comprometimento é o convite do Evangelho. É para isso que a gente vem aqui todo sábado. É para isso que a gente se propõe, às vezes, abrir mão de certas coisas na nossa vida pessoal, porque a gente sabe que, apesar de estar nos prendendo, mas não vai nos ajudar a crescer, não vai nos libertar desse plano material. Porque o que nos impede mesmo, se a gente for fazer essa reflexão de que Santo Agostinho nos orienta, não é? de praticou todo o bem, é o plano material, é a opinião do outro, é a minha relação com o outro. Muitas vezes a gente faz algumas coisas que a gente nem queria fazer, mas fulano está fazendo, eu vou junto. Não é? Então, a nossa preocupação com o que está fora, muitas vezes tem muito mais valor do que aquilo que nós somos de verdade. Quando Jesus traz essa parábola, ele ainda faz outra. Eu estou perdidinha aqui nos papéis, né? Só tem 3. Tá perto, deixa eu pegar aqui, comecei. Pronto. Jesus na íntegra, não é? E este se levantou, o doutor da lei, e lhe perguntou: mestre, o que hei de fazer para entrar na posse da vida eterna? Então Jesus lhe diz: o que está escrito na lei? E depois Jesus pergunta: como tu lês? Veja, Jesus é maravilhoso, lógico, né, Jesus? E quando vocês conseguem compreender. Primeiro ele pergunta: o que está escrito na lei? E a lei está lá escrita: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Essa lei, ela não é do Novo Testamento. Essa lei é mosaica, está lá, o mesmo fundamento. Essa lei foi a lei que fundamentou todo esse povo desde Moisés. Não foi Jesus que trouxe essa lei. Essa lei é a lei de Moisés, das tábuas. Amar a Deus, não é? Amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o entendimento, não é isso? Então,
Jesus pergunta para ele, o que está escrito na lei? E depois ele pergunta, como você entende a lei? Porque também tem isso. Como cada um de nós está num degrau, nem todo mundo vai entender as coisas da mesma forma. Então, outra passagem, né? Dos denários, né? Do dia de trabalho. E aí o dono da plantação atribui o valor e vai pagando, não é? Tanto ao que começou na primeira hora como ao entrou na última hora. E aí no final os que trabalharam o dia todo reclamam porque ganharam a mesma coisa daquele que trabalhou só no final do dia. E aí o dono da produção pergunta, por acaso os meus olhos têm que ser maus? Eu preciso ser mau porque você está compreendendo? Meus olhos são bons porque os seus são maus? Não é? Então, muitas vezes a gente reflete sobre isso. Eu fiz mais, mereço mais. Não é? Fulano fez menos, merece menos. Mas cada um, dentro da sua condição, está fazendo o melhor que pode fazer. É Jesus que está dizendo isso. Como lês tu? Como você entende a lei? Cada um entende do jeito que está pronto. Está entendendo certo? Não sei. Eu não sei ainda o que é o certo. Ninguém aqui nesse plano de prova e expiação ainda. A gente tem a dimensão do que é o certo. Porque a gente tem a consciência. Mas todo mundo tem a consciência desperta? Será que todo mundo está atento às leis divinas? Será que todo mundo compreende Deus como esse Pai de amor e bondade? Justo? Será que alguns de nós ainda não estão lá naquele Deus do Antigo Testamento? Que castiga, que pune, que cobra, não é? Então cada um tem o seu degrau. E aí nesse degrau a gente precisa ter essa tranquilidade de saber em que degrau a gente está. A gente está. A gente não pode saber o degrau do outro porque não tem medidor de evolução espiritual. Em que degrau eu estou. E são as minhas ações que me dizem em que degrau eu estou. Chico Xavier dizia assim: aos outros dou o direito de ser como são. A mim, o dever de ser cada vez melhor. Então veja só, Chico, que a gente já trouxe aqui como referência. Aos outros, cada um no seu degrau. Agora eu preciso saber em que degrau eu estou e em que degrau eu quero chegar. Se suas ações não são capazes de te justificar, suas palavras não farão. Então, quando a gente tem uma ação contrária àquilo que a gente fala, o que acontece? A gente vai lá e quer explicar. Mas a minha ação é contrária. Então não adianta eu falar. Porque eu vou falar, e a pessoa está falando, mas não está fazendo. Não está adiantando de nada. Então, o que me justifica diante de tudo isso é a forma, não é a forma, é a essência. O que é feito realmente. Aquilo que é feito. Cada um, a forma é como cada um faz. E cada um faz do jeito que sabe fazer. Uns fazem com mais competência, porque já estão mais elaborados, e outros estão fazendo com menos competência, porque estão ainda aprendendo. Não é prova e expiação. Aqui a gente tem espíritos de todas as gerações. Os que estão encarnando num planeta de prova e expiação pela primeira vez, como aqueles que já encarnaram muitas e já estão se preparando para o plano de regeneração. Então, nós temos muitas gerações de espíritos num plano de prova e expiação. Por isso é que a gente não tem que se medir pelo outro. A gente tem que se medir por nós mesmos e pelo Evangelho que está impresso na nossa consciência, que é a lei de Deus. Tá certo? Então, resumindo, fazer o bem é não fazer com o outro aquilo que a gente não gostaria que fizesse. A salvação é um processo de aperfeiçoamento na ação do bem, na tarefa do bem. Então, à medida que eu me aprimoro no bem, eu vou me libertando das coisas que me desarmonizam e vou construindo, é uma construção, a minha salvação. E ser cristão é trabalhar no aumento do número de homens de bem. Então, o que é ser cristão? O que é ser cristão? Qual é a sua religião? Eu sou cristão. E o que é que? Qual é o compromisso do cristão? É trabalhar o bem.
para que a cada dia aumente o número de pessoas no bem. Essa é a proposta, né? Então a gente sabe que aqui não é fácil, porque a gente está num mundo com muitas diferenças, não é? Mas essa é a proposta, né? Então, quando Jesus diz que a gente precisa fazer tudo que a gente possa até o limite das nossas forças, é porque Ele sabe do que nós somos capazes, né? Cada um de nós tem uma capacidade. E Jesus, que é o nosso irmão maior e é o responsável por nós aqui, Ele sabe do que a gente é capaz. Ele sabe do que a gente pode fazer. E quando Ele diz, vá até o limite das suas forças, é porque Ele sabe que nós temos uma força. Às vezes nos falta um pouquinho, mas aí nós temos os anjos encarnados e os anjos desencarnados que estão ali, nos dando as mãos e nos conduzindo para que a gente possa crescer. Porque o crescimento só vale a pena quando todo mundo crescer junto. Não vai ter graça nenhuma se a gente chegar num canto lá e olhar e dizer, puxa vida, tem ninguém aqui. Não tá bom, não é? Cheguei sozinha, por que eu não cheguei sozinha? Ninguém anda sozinho, não é? Então, cadê todo mundo? Acho que é eu que não estou no canto bom, todo mundo dá lá, não é? E aí, o caminho é agora, o momento é agora, é hoje. Todas as reflexões que a gente vai fazer agora. Aquilo que a gente aprendeu, que a gente já sabe fazer, vamos fazer, mas vamos fazer de verdade, vamos fazer, vamos amar. Amar eu não consigo, mas eu consigo não ser intolerante, mas eu consigo não ser agressivo. Isso eu consigo, então vamos fazer. Por quê? Porque o amor é uma construção, é um resultado de muitas coisas. E o amor é o bem. Não existe bem sem amor, não é? O amor, o bem, a caridade. São várias palavras praticamente significando a mesma coisa. E isso é uma construção de um monte de outras coisas que a gente precisa fazer. E à medida que a gente vai fazendo, a gente vai conseguindo, não é? Eu tenho certeza absoluta que se a gente parar hoje e olhar para onde nós estávamos há 3 anos atrás, 2019, antes de tudo isso, a gente vai ver que hoje a gente cresceu, que hoje a gente está bem melhor, que a gente passou por muita coisa, aprendeu muito e que hoje nós trabalhamos melhor com as dificuldades que continuam aqui, não pararam, nem vão parar, porque as dificuldades faz parte, mas que hoje a gente trabalha com elas com mais leveza do que a gente fazia isso há algum tempo atrás, tá certo? Então essa é a mensagem que a gente tem para hoje, o homem do bem, que a gente possa refletir sobre ela, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 103 na íntegra, quem tiver curiosidade, e a gente vai descobrindo aí o que a gente precisa fazer e vamos fazer, mão na massa. Porque o que faz nos levar aonde a gente quer não é o que a gente diz, mas é o que a gente faz. Ok? Muito obrigada. Foi ótimo. Eu vou fazer a reflexão de ter uma certa compreensão, né, do divino. E que nós precisamos caminhar na nossa reflexão para que possa realmente ir para esse caminho e nos elevar e nos melhorar a cada dia. E vamos pedir a nossa irmã Clélia que faça a prece de encerramento. Que possamos nesse momento serenar nossas mentes, nossos corações, nos colocando em sintonia com os benfeitores espirituais da nossa casa, com os nossos guias e protetores espirituais, com o nosso Mestre Jesus, nosso grande dirigente, nosso irmão maior, que nos instrui, que nos conduz nessa caminhada. Que tu possas, ó Mestre, nesse momento, derramar sobre todos nós os fluidos salutares que necessitamos, com mais paz, harmonia, mansuetude e tranquilidade, para que assim, Senhor, com as nossas mentes serenas, possamos estar sintonizados em alto, recebendo as intuições que precisamos para fazer as melhores escolhas. Que esse homem de
proposta do Evangelho possa nos fazer despertar, possa nos dar o ânimo que precisamos para continuar a essa caminhada. Que o teu amor, que a tua harmonia permeie as nossas relações, para que assim, Senhor, certo de que nunca estamos sozinhos, desenvolvermos a gratidão. Que a paz, que a harmonia esteja sempre conosco. Que assim seja.